Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, de número 46. É um salmo que eu amo assim, aos montões. Salmo de número 46. Amém? Algumas pessoas estão me perguntando como é que faz para o curso de teologia, né? Daqui a 2 semanas nós vamos estar terminando a matéria de angiologia. E aí, se você tiver interesse em entrar no curso, dá tempo, porque aí você pega uma matéria nova, tudo certinho, tal, para aprender mais acerca da palavra de Deus. Amém? Quem encontrou aí Salmo de número 46, diga amém. Vamos ler? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco, queima a lança, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu sou grato ao Senhor pelo privilégio de ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra penetre no nosso coração. Nós possamos ser transformados, Pai querido, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor há de fazer. E que a cada dia a Tua bênção possa jorrar sobre a vida dos Seus filhos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amados, esse salmo de Davi, ele é um salmo que, por incrível que pareça, é um salmo de proclamação de paz. E o salmo fala o tempo todo de guerra, de destruição, por exemplo, o versículo de número 2 diz: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares e os montes se abalam. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele tenta passar para nós o que é viver em paz com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando as coisas estão ruins para o seu lado, quando a situação aperta, quando você vê uma notícia ruim, quando acontece algo ruim com você, quando você se vê na beira do abismo e você fala, eu vou cair. Ou, se você está num momento de felicidade, num momento de alegria, você está num momento de decisões importantes na sua vida, no que você se calça? Você vai pelo impulso? Você vai pela emoção? Você analisa a situação e aí, depois de ter analisado a situação, você escolhe o menos pior ou, no caso de uma coisa boa, o mais importante ou aquilo que você julga de melhor? Eu amo esse salmo porque do versículo 1 ao versículo 5, Davi
ele derrama sobre nós uma gigantesca declaração de fé. Ele fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Davi está dizendo: eu posso estar passando pelo que for, eu posso estar enfrentando o que eu tiver que enfrentar. Se Deus for o meu refúgio, se Deus for a minha fortaleza, eu estou em paz, porque Deus está comigo. Então, quando você estiver enfrentando qualquer circunstância na sua vida, seja ela de felicidade, seja ela adversa, você precisa enfrentar essa situação calçado na sua declaração de fé. E são declaração de fé que ela é pessoal, ela é intransferível. E o que eu acho interessante é que ela também é inexplicável. Por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, você pergunta para ela como foi, ela não consegue descrever. De tanta alegria, de tanta emoção, de tanta coisa boa que ela sentiu, ela não consegue descrever. Ela só fala: cara, eu estava muito bem, eu não queria sair daquele ambiente, etc e tal, e ppp, papapá, e aí a vida vai seguindo. Então Davi está dizendo: ó, Deus é o meu refúgio, e ele dá os motivos, ó, ainda que tenhamos terremotos, ainda que tenhamos maremotos, ainda que tivemos isso, babá, Deus é o meu refúgio. Ou seja, se tudo de bom acontecer na minha vida, eu vou estar guardado e escondido em Deus. Se tudo de ruim acontecer na minha vida, eu vou estar guardado e escondido em Deus. Deus precisa ser a âncora de tudo na sua vida. Não dá para a gente poder dizer que ama Deus, mas nós não temos uma palavra que toda vez que a gente ouve, mexe no nosso íntimo. Toda vez que a gente ouve, mexe no nosso interior. Você fala: caramba, aquela palavra, quando eu ouvo, quando eu leio, ela mexe comigo assim de um jeito que às vezes não faz sentido, mas você sabe que Deus está nela. Se hoje você tivesse que fazer uma declaração de fé para Deus, qual seria? Ou se você tivesse que escolher uma declaração de fé para a sua vida, qual seria? Em Deus. Estamos aqui todos como filhos de Deus. Como que você se posicionaria? E o que é interessante, que no versículo de número 7 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, no versículo de número 1, ele fala sobre refúgio, no versículo de número 7, ele fala sobre refúgio, mas o texto inteiro está falando de guerras. Ele está dizendo: cara, eu posso estar enfrentando o que for, Deus é comigo. Eu posso estar passando pelo que for, Deus é comigo. Eu posso estar cercado, Deus é comigo. Amém? E se Deus vai dar um jeito. Um texto que eu amo nas Sagradas Escrituras é quando Abraão fala para os servos: subiremos e voltaremos. Mas Deus tinha mandado ele matar o filho. Não era subiremos no plural, era subiremos e eu vou voltar. Não, ele disse: subiremos e voltaremos. Ele falou assim: cara, eu vou lá, vou matar o moleque, Deus vai dar um jeito, eu vou descer com ele. Isso é fé. Amém? Declaração de fé. E aí no versículo de número 8, ele arruma uma maneira de expor o que ele acredita. Ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito sobre a terra. Ele está dizendo assim: não é só de boca, não é porque eu sou o bonzão, não é porque eu sou o escolhido de Deus, que eu sou melhor do que esse, não tem nada a ver com os meus sentimentos ou com as minhas percepções humanas. Veja o que Deus está fazendo sobre a terra. Veja o que Deus já fez sobre a terra. Veja o que Deus está se colocando e se propondo a fazer. Essa semana eu vi uma declaração que eu fiquei assim: meu Deus, me dá essa capacidade. O pastor amigo meu, Elias Dantas, eu recomendo vocês a acompanhar ele no Instagram. Pastor Elias Dantas, foram reclamar com ele que uma igreja na Holanda tinha 13 pessoas no culto. A igreja está derrotada, a igreja está isso, a igreja está aquilo, a igreja está aquilo outro, e sentaram a mamona na igreja sem dó.
pastor Elias Dantas falou assim: irmãos, eu vejo isso como uma grande vitória, porque aquela igreja existe há 1300 anos e ela continua aberta até os dias de hoje. Aquela igreja passou por 2 guerras, passou por uma pandemia, passou por não sei por quantas invasões de nações, de guerra, e ela continua pregando o evangelho firme e forte em 1300 anos. Caraca, velho! É um coração desse que eu quero ter na minha vida. Enquanto as pessoas só vê notícia ruim, enquanto as pessoas só vê notícia contrária, o cara descortina a história e mostra para nós que com 13 pessoas a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Vinde e contemplai as obras do Senhor. Ele está falando, não precisa me pegar como referência, não. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou adúltero, eu sei que eu levantei o censo do povo, eu sei que eu comi o pão da propiciação, eu sei que eu fiz isso, eu sei que eu fiz aquilo, fiz aquilo outro, era para matar meu filho, não matei. Davi sabia quem ele era. Então, a gente sabe quem nós somos. Sabemos ou não sabemos? Sabemos. O que você tem feito diante de Deus é garantia que te levaria para o céu? Por mais que a gente faça, a gente sempre acha que ainda é pouco, porque não conseguimos pagar o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não é isso? E aí, por muitas e muitas vezes, a gente tem que olhar isso nesse texto e ter a mesma coragem que Davi teve. Não precisa me pegar como referência, não. Se o problema sou eu, veja o que Deus está fazendo sobre a terra. Tem um baterista do Ronquenole, aqui vai a dica para os bateristas da igreja, né? Tem um baterista do Ronquenole, eu amo aquele DVD do God's Able que tem no YouTube. E o baterista, ele ia para o culto, treinar a bateria, tipo 2 da tarde, 11 da manhã, e ele era contratado pela igreja, ele ia lá. E aí, como todo mundo sabia que ele era baterista da banda principal do Ronquenole, então a galera ia lá ver ele ensaiar. E enquanto ele treinava a bateria, Deus estava curando as pessoas no meio da igreja, com o som dos tambores, sem dizer uma palavra, apenas pelo poder das baquetas. Olha que testemunho. Não precisa pegar a nossa vida como referência, não, né? Tipo, eu era um pobre, miserável. Não quer acreditar em mim? Davi está falando, olha o que Deus está fazendo na terra. Dá uma oportunidade para Ele mostrar para você que Ele tem sido Deus. Amém? Então Deus está dizendo para você nessa noite, aprenda a criar uma declaração de fé sua, que vai ser a sua âncora, que vai ser a sua raiz, que vai ser a sua árvore frutífera, que o mundo pode desabar ao seu redor, ou o mundo pode chover ouro em seu redor. Nada disso te abala, porque você está enfincado na rocha que é o nosso Deus. E aí vem uma declaração dele que eu amo de paixão. Versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Cale a sua boca. É o que a gente sempre escuta. Deus está mandando você ficar quieto. Deus está mandando aquietem-se. Eu comecei a mensagem dizendo que o salmo inteiro é uma declaração de guerra, falando sobre guerra, de nação contra nação, reino contra reino, montanha contra montanha, mar, terra. Eu comecei falando que é um salmo de luta. E no verso número 10, ele não está dizendo para nós ficarmos quietos. Não é isso. Deus está dizendo, parem de lutar. Parem de ficar guerreando uns contra os outros. Aquietem-se. Acalmam-se. Se desarma. Tira a espada da bainha e joga fora. Há uns anos atrás, quando, entre aspas, eu perdi um casal de obreiros aqui na igreja, eles mudaram
para uma cidade, para a cidade de Cruzeiro. Deus às vezes faz umas coisas que não precisa explicação, mas Ele faz, né? O irmão chegou na igreja, no final do culto me procurou chorando, que ele recebeu uma proposta de trabalho para a cidade de Cruzeiro, e ele não queria ir, e procurou emprego em tudo quanto é lugar, não achava, e aquela proposta ficava ali, quando você quiser, a porta aberta. Ele deu um ultimato, e aí naquele dia, era um culto de quinta-feira, lá na igreja, no nosso prédio antigo. Ele fez a lista, ele falou: o senhor quer que eu vou para Cruzeiro? Quer? Quero. Então, quem vai dirigir o culto é fulano de tal, quem vai ministrar o louvor é fulano de tal, vai cantar esse hino, quem vai tirar a oferta é fulano de tal, quem vai pregar é fulano de tal, e no final do culto, o culto vai acabar assim. No final do culto ele me entregou a lista que ele tinha feito, do jeitinho que ele pediu, aconteceu. E ele falou assim: só para provar que é Deus que está falando, eu vou escolher um hino que faz 5 anos que não canta na igreja. Escolheu um hino lá, cantaram o bendito hino. Que raiva que eu tive do ministro aquele dia. E ele sem saber de nada e sendo colocado à prova. Aí ele falou assim: depois de tudo isso, eu consigo descansar. Eu sei que eu não estou sendo influenciado pela minha necessidade de ter que trabalhar. Eu sei que eu não estou sendo influenciado porque eu estou parando de exercer minhas funções na casa de Deus, mas eu tenho que ir. Amados, quantas e quantas vezes nós travamos guerra dentro de nós? Quantas e quantas vezes nós travamos guerras na nossa vida? Às vezes você chega na sua casa, o cônjuge está todo armado. Às vezes você já vai para casa todo armado, porque você quer tirar satisfação, você quer estar, como diz lá fora, como diz aí, por aí, você está com a faca nos dentes, e quer justiça, e quer não sei o que, e Deus está dizendo para você: aquieta-se, para de lutar, para de crescer o dono da razão, para de crescer o dono das coisas, para de querer sempre ser aquele que tem a última palavra. Aquieta-se. Chega, se desarma. Isso para nós é tão ruim, né? Porque a gente quer ver sangue, a gente quer ver justiça, a gente quer ver Deus, né? Vai lá, Senhor, né? Faz igual Davi, vem com a cabeça na mão, assim, né? Não, e Deus está dizendo: há tempos que a gente precisa se desarmar. Você chega no serviço querendo brigar com Deus e o mundo, e Deus está dizendo: fique em paz. Chega em casa, né? Não lavou a louça direito, quer pegar a cara da pessoa e esfregar na louça, né? Não, fique em paz. Meu filho tirou a habilitação, e ele vai treinar, e quando a gente volta para casa, eu jogo o carro na mão dele, e aí vamos dar umas voltas para poder pegar a prática, né? E ontem uma carreta bitrem jogou a carreta em cima da gente assim, e a batida ia ser feia, ia ser um estrago grande, né? Aí ele ficou todo nervoso: não, porque ele está errado, não sei o que, eu só olhando para ele assim, eu falei assim: eu não sabia que eu ia ter esse momento, ó. O que o meu pai fez comigo, agora eu vou fazer com meu filho. Falei: meu amigo, fique em paz. Se o erro está com ele, amém. Aprenda que veículos têm ponto cego, o cara não te viu. Ninguém sai de casa assim: hoje eu vou procurar um doido na rua, vou jogar o carro em cima dele, e nós dois que se embaraça pela vida. Não. Trabalha com ônibus, não é isso? O motorista não sai de manhã, né? Hoje eu vou procurar um poste, é eu ou ele? Claro que vai ser você. Não é? Não, ninguém sai de casa. Claro que tem pessoas maldosas, tem pessoas, mas é a minoria. Não é isso? Aí voltamos para casa, tudo em paz, de boa. Falar: mais uma lição que você aprendeu. No trânsito a gente não paga para ver. No trânsito a gente volta vivo para casa. Simples assim. E aí a gente fica querendo tirar a justiça. Não, vou anotar a placa. Vai fazer qual a diferença? Amém? Amém?